Chegou! Tudo bom? Oi, Tudo bem? tudo bem? Eu vi, eu repostei, né, o que você marcou, tão importante, né, o que você marcou ali, sobre o pedido de ajuda que deve ser do grupo, né, que você faz parte, não é? Sim, sim, isso mesmo. Então, se apresenta para quem não te conhece, acho que aqui todo mundo te conhece, mas vamos lá. Então, eu sou a Carla, sou ovelha da pastora Naira, né? Daqui da unidade do Recreio. E como ela mesmo já falou, é, a gente já vem se falando, a gente falou que conversou que se falaria sobre essa questão do Setembro Amarelo também, que é uma coisa que eu venho. Eu nem vou dizer, é uma coisa que eu tenho tido muitas experiências ao longo da vida, é uma coisa que vem me acompanhando, assim, né? Esse mês eu tenho colocado, na verdade, eu tenho printado mensagens de pedidos de ajuda nos grupos de ajuda que eu faço parte, né? Da esclerose múltipla, porque são pessoas que se sentem mesmo, estão em momentos de desespero total, assim, de solidão. Na verdade, eu tive experiências com suicídio, só que de formas diferentes. Né? Com a Tá minha mãe cortando, foi uma situação, tá picotando. né? Coisas, são pessoas que passam por situações desses de desespero, só que são situações diferentes, né? Eu tive algumas experiências com suicídio, é como se esse tipo de assunto ele viesse me acompanhando ao longo da minha vida. Assim, eu tive uma primeira experiência, né, com a minha mãe. Alguns anos depois eu tive uma experiência com uma amiga de trabalho. Logo uns anos depois que a minha mãe aconteceu isso com a minha mãe, e na verdade eu venho acompanhando essa minha amiga desde então. Então, assim, tem pelo menos uns 15 anos que eu acompanho essa minha amiga. Hoje ela mora na França, a Valéria, acredito até que ela esteja aí. Aham. Que ela tentou, assim, ela, né, passou por situações de tentativa de suicídio algumas vezes. E hoje, com as pessoas que fazem parte desse grupo de ajuda que eu faço parte também, que são pessoas que têm essa necessidade muito grande de pedidos de ajuda diários. Então, assim, às vezes eu estou em casa e eu recebo um telefonema de pessoas de alguns lugares do Brasil. Então, assim, a gente precisa orientar essas pessoas a procurarem ajuda em determinados lugares do país. Então, assim, é uma coisa muito estranha, né? Porque essa situação toda ela vem me acompanhando. Eu vou contar então de início, né? Que a pastora tem uma ideia mais ou menos do que aconteceu com a minha mãe. A minha mãe, esse ano faz 20 anos que a minha mãe se suicidou. Em novembro vamos fazer 20 anos que a minha mãe se suicidou. A minha mãe era uma pessoa extremamente complicada. Ela era uma pessoa extremamente boa, assim, ela era uma pessoa boa, porém ela era uma pessoa extremamente sensível. E hoje, eu consigo até ver uma coisa muito espiritual que rondava a vida dela ali. Mas na época eu não tinha esse tipo de conhecimento, né? Quando a minha mãe morreu, eu tinha 16 anos. Então, ela começou a apresentar sintomas de depressão. Na verdade, há 20 anos atrás não se falava muito em depressão, né? Então, os médicos na época diziam que ela estava estafada. É Minha verdade. mãe tinha há 20 anos não se falava de depressão, não era uma coisa que se falava tanto. Então, assim, eles diziam que ela estava estafada, Uhum. só que na verdade ela começou a beirar a loucura. E ela sempre, assim, hoje, né, conversar, até essa semana eu estava conversando com meu pai sobre isso, e a gente estava falando assim, poxa, ela sempre foi assim, ela sempre teve distúrbios, assim. Só que ela tinha uma vaidade excessiva. Então, assim, a minha mãe era extremamente vaidosa, uma vaidade, assim, fora do comum, né, do geral das pessoas, das mulheres, assim. E ela era focada extremamente nessa coisa da vaidade. Então, um dia, ela teve um problema, que eu até já tive esse problema também.
gerado por um problema de autoimune que se chama alopecia areata, que é uma coisa que vai caindo focos, né? Você vai ficando com falhas né, no cabelo ou Sim. na barba. Tem homens que ficam na barba, né? E ela pirou, assim, ela ficou muito nervosa e a gente começou a levar ela para inúmeros lugares para pedir ajuda de profissionais e tudo mais. Só que aquilo foi piorando. Mas assim, piorando por quê? Porque ela chegou num extremo por problemas da vida dela. Assim, Sim. ela se prostituía e aí ela começou ela teve uma relação com o pai da minha irmã, que eu tenho uma irmã que é mais velha do que eu, 10 anos. E aí ela se relacionou com o pai da minha irmã e o pai da minha irmã pegou ela traindo ele e tomou a menina, né, que é a minha irmã dela. Então, nesse primeiro momento, ela já ficou sem a filha dela, tão amada, tão desejada, enfim. E a partir daí a coisa começou a piorar, porque ela se viu sozinha, sem ter como ficar com a menina. Os avós da minha irmã colocaram coisas na cabeça da minha irmã, então minha irmã tinha muito medo dela, muito medo da minha mãe. E, óbvio, falavam tudo de ruim que a minha mãe praticava. Quando ela conheceu meu pai, né? Meu pai conta que meu pai era extremamente apaixonado por ela, porque ela era uma pessoa apaixonante. Minha mãe não era bonita, mas ela tinha uma coisa, né? Hoje a gente sabe que né, essa questão do mundo espiritual, mas ela cativava, ela passava e as pessoas ficavam enlouquecidas por ela. E meu pai tentou pegar né, minha irmã para cuidar, foi até os avós, e os avós falaram, não, por você eu até daria ela, mas por ela não tem condições de criar essa menina. E eu lamento muito por você estar com ela, e se eu fosse você, não ficaria com ela. Porque você vai sofrer, Nossa. e isso não vai dar certo, e é melhor você ficar sozinho do que querer construir uma família com essa mulher, porque... E realmente eles estavam certos. Pela misericórdia de Deus, assim, ele, talvez vendo o amor que meu pai tinha por ela, que era um amor real, eu acabei nascendo, né? 10 anos depois eu nasci, porque ela queria. Na verdade, eu nasci, até costumo brincar, que eu nasci para amar minha irmã, porque eu nasci para tapar um buraco no coração da minha mãe. Então, assim, ela me colocou no mundo para tapar um buraco que existia dentro dela, mas que não era uma pessoa que ia fazer isso, né? A gente hoje sabe que Cristo é o único que consegue ocupar esses buracos que a gente tem dentro da gente, só que na cabeça dela e do meu pai, esse buraco seria tapado por mim. Só que ela não deixou a vida dela para trás. Então ela continuou aprontando e fazendo coisas assim horríveis comigo, com meu pai, com minha irmã. Então ela fazia coisas assim, ela continuou se prostituindo, meu pai sofrendo muito, assim, eu perdi a conta da quantidade de vezes que eles se separaram. Assim, sei lá quantas, mais de 20 vezes. Meu pai, a gente conversou nessa semana e falou assim, cara, eu não sei a quantidade de vezes, porque ela era louca a ponto de pegar meu pai. Ela me levava assim andando, 10 quilômetros andando, no escuro, na friagem, pegando sereno, para o meu pai poder abrir a casa para a gente entrar. E ela falava assim, olha, você pode trabalhar que amanhã eu vou embora de manhã. E aí ela arrumava um jeito de levar a mudança. Então, quando meu pai chegava do trabalho, a casa já estava toda arrumada, com as nossas coisas no lugar. Ou então, se meu pai dissesse assim, não, deixa a menina aqui que você pode ir embora. Ela me levava no telefone público, me fazia ligar para a polícia, dizer que meu pai estava agredindo ela. A polícia ia até a nossa casa para poder obrigar meu pai a abrir o portão. Então, assim, ela fazia coisas assim que até Deus duvida, assim. E naquele processo todo, era um processo de muito sofrimento. A minha irmã, por sua vez, que era o amor da vida dela, minha irmã foi o grande amor da vida da minha mãe. A minha irmã não tinha uma relação de afeto com ela, então isso machucava ela, assim, profundamente, muito, muito, muito. Então ela chorava muito, ela sofria muito por isso. E veio fazendo essas coisas horríveis com meu pai, e meu pai aceitando, e meu pai voltava, porque o que meu pai diz hoje é o seguinte, como é que eu ia deixar minha filha viver com aquela mulher?
Então, assim, meu pai sabia de todas as traições, todos os amigos da rua sabiam, os vizinhos, todos sabiam. As pessoas xingavam ela, iam na nossa porta, xingavam as mulheres, os maridos, enfim, aquela loucura toda. E, né, e eu ali vivendo aquilo, e um dia ela muito mal teve esse problema da alopecia, então assim, caramba, a vaidade dela, porque ela passava, ela tinha um sex appeal, né, aquela coisa que os homens ficavam loucos, e aquilo mexeu profundamente com ela. Eu lembro assim que ela acordava maquiada. Eu não lembro da minha mãe sem maquiagem, eu não consigo lembrar da minha mãe sem maquiagem. Só já nos últimos dias de vida dela. Mas aquilo acabou com ela. Então meu pai começou a levar ela em vários profissionais para poder tentar ajudar e tudo mais. E um dia ela simplesmente acordou louca, não falando nada com nada. E aí foi levar para psiquiatra. Aí a gente começou naquele processo de procurar a igreja para tentar oração, a minha avó e tudo mais, a família toda. E ela começou nesse processo de loucura. Assim, ela foi internada em manicômio, a gente ficou. Ela foi internada umas 3 vezes no manicômio, então assim, ela ia, internava, e aí voltava para casa. Que ela Só que ela ficou. E nessa época. Não entendi? Foi na sua casa que ela cometeu suicídio? Foi, então, e aí, depois desse processo todo de loucura, um dia ela chamou a mim e a minha irmã para conversar e falou assim: olha, eu quero que vocês sejam amigas, eu quero que vocês sejam felizes, eu quero que vocês se perdoem, que vocês estejam sempre juntas. Só que como ela já estava num grau de loucura tão grande, a gente não levou aquilo muito, muito a sério. A minha irmã por não ser criada por ela e eu porque era muito novinha. E aí no dia seguinte, eu estava em casa com ela. Quando eu cheguei no quarto, ela estava caída em cima da cama. E aí eu fiquei nervosa, liguei para os vizinhos e tudo, e pedi ajuda. E aí os vizinhos levaram ela para o hospital, e quando chegou lá, ela já ficou internada. E o médico no dia seguinte chegou, né, durante a noite, ela ficou já a noite no hospital, e aí de manhã o médico falou assim, ó, e a gente no hospital direto, de manhã o médico falou assim para mim, olha, tem alguém aí com você? Falei, não, meu pai não está aqui. Não, porque a gente vai precisar conversar com você, porque a sua mãe só tem 25% de chance de sobreviver. Nossa. Ela teve 5 paradas cardíacas durante a noite e a gente está com uma suspeita que a gente queria conversar com alguém da sua família. Quando nós voltamos para casa, meu pai e eu, nós vimos que ela tinha tomado todos os remédios que tinham em casa. Meu Deus. E aí, quando a gente chegou no hospital, o médico falou, aí foram conversar com meu pai e falaram, olha, ela tentou suicídio e a gente não sabe se ela vai sobreviver, porque parece que a quantidade que ela ingeriu, a gente não tem como fazer uma lavagem, ela já teve as paradas cardíacas, já não tem mais jeito, não tem muito mais o que fazer, então a gente vai ter que aguardar. E aí a gente ficou, porque assim, ela sempre falou sobre isso, eu não quero viver, eu não quero viver feia, não, porque eu gosto de ser bonita, eu não quero ser feia, eu não quero morrer velha. Ela sempre falou isso, sempre. Eu não vou morrer velha, eu não vou morrer feia, porque eu sou uma mulher bonita. Por onde eu passo, os homens me olham. E eu sou muito desejada, e isso não vai acontecer comigo, e eu não vou ficar dessa maneira, e eu não vou morrer desse jeito. Então, assim, mas a gente não levava ela muito a sério. Porque é o que acontece. Eu acho que a gente acaba não levando as pessoas muito a sério. O que elas falam. Carla, você pontuou algumas coisas da sua mãe, né? Fragilidade emocional. Vamos tirar de lado o problema que ela tinha psiquiátrico, porque ela foi tratada. Mas antes mesmo de despontar o problema psiquiátrico, você falou, é o problema da fragilidade emocional. Por isso que eu invisto tanto em fortalecer o emocional. Porque com a minha irmã também. É uma fragilidade emocional que faz com que qualquer impacto, por exemplo, o problema com a queda do cabelo, que, né, para ela foi assim, ela não conseguiu suportar, porque para ela era acima, qualquer impacto, não fosse isso, seria um outro, a velhice, ela não encarava bem. Então, a minha irmã também, ela não encarava bem a velhice, mas não foi esse o motivo.
Mas o que eu quero dizer é que nós precisamos aprender. Eu garanto que você, depois disso, você fica mais atenta ao que as pessoas falam. Eu fico. Sim, muito Porque mais, muito você vê, mais. você me falou algumas frases que ela falou. Eu já falei das frases que a minha irmã soltou, principalmente uma semana antes. E que ninguém, não é que a gente não levou a sério, porque são frases meio que banalizadas, que quase todo mundo usa, dá um jeito na minha vida, como foi o caso da minha irmã, no seu caso, né? Ou se não, arrumar as coisas. Tipo, você e sua irmã, ela não era desse jeito, né? De chegar e É, vocês duas. Se ela fosse não. pacificadora, é normal, mas ela não era pacificadora. E de repente ela senta vocês duas para dar tipo as orientações finais. Por exemplo, os meus sobrinhos. Minha irmã era um feriado como agora. Foi no dia 12 de outubro. Então era um feriado prolongado. Ela pegou tanta roupa dos meus sobrinhos para ir para casa da minha mãe, que os meus sobrinhos falaram: mãe, nós vamos levar. Não era normal ela chegar com a quantidade de roupa que ela chegou dos meus sobrinhos. Não era normal também, a última cena que minha mãe recorda, ela saía, tomava café e falava tchau, mãe, e saía para trabalhar, quando ela estava na casa da minha mãe. Nesse dia, ela tomou café calada e tudo bem, todo mundo pode estar um dia mais calado. Mas na hora de dar o tchau, ela olhou para trás. Minha mãe disse que isso marcou. Ela parou no meio do caminho, que ela estava indo para o carro dela, parou, virou para minha mãe e só ficou olhando para minha mãe. E não falou nada. São os sinais que a gente hoje entende, né? É, Mas que passa batido no nosso dia a dia. Por isso que no Setembro Amarelo a gente ensina não só aquele que está desesperado a abrir o coração e falar, porque minha irmã podia ter falado com a minha mãe, podia ter falado comigo quando ela me chamou, Naira, eu vou dar um jeito, tô é. precisando disso, mas eles não falam. Então, Não, e assim, quando a minha mãe fez isso, assim, quando o médico falou que era isso, falou pra mim e pro meu pai, assim, eu fiquei tão brava. Assim, eu confesso que eu levei algum tempo até perdoar minha mãe, assim, por isso. Porque, assim, eu tava ali, eu achava que eu era suficiente. Eu tinha esse peso comigo de tipo, poxa, mas eu não nasci para isso, para estar do lado dela, eu tô aqui. Então, assim, eu estive em todos os momentos com ela, assim. Então, eu achei aquilo de uma. Eu achava aquilo de uma covardia tão grande ela ter feito aquilo comigo, me fazer viver aquele sofrimento, aquela coisa ruim que é você saber que você não pôde mais fazer nada, de que você é impotente. Eu me senti impotente. E aí, anos depois, já no meu trabalho, eu fiz uma redação para entrar num trabalho e a pessoa que era minha chefe na época, eu falei sobre a minha mãe. ah, E ela veio conversar comigo, dizendo que precisava conversar comigo, que era para se eu podia passar um final de semana na casa dela. E ela morava, essa minha amiga, ela morava em Niterói. E eu falei, não, vamos sim. E ela tentou suicídio na casa dela. olha, Ela é uma pessoa extremamente bonita, bem-sucedida, bem resolvida, em muitos aspectos, mas ela sentia também esse vazio. E ali eu percebia, quando aconteceu isso com a Valéria, eu percebi que não era a questão não era covardia, não era era muito maior que para mim parecia assim o que a minha mãe tinha feito, porque era minha mãe. Então eu achava assim, poxa, mas por quê? Se eu estava aqui, por que se ela estava comigo é todos os dias, porque por que se mamar? para quem Assim, fica, o sentimento é de abandono, principalmente é de se for filho. abandono. Então, E eu, no caso, os meus dois sobrinhos, eles tiveram a mesma reação que você, eles tinham a mesma idade que você. Um era mais novo, um tinha de 14 para 15, e a minha sobrinha, que ela escreveu aquele texto, foi ela, né? No 1º de setembro, foi ela que escreveu. A minha sobrinha, ela tinha acabado de fazer 16 anos também.
Então, eles tinham a mesma idade que você e eles não falavam sobre o suicídio da minha irmã por muitos anos. E se alguém tocasse no assunto, era com revolta, porque eles se sentiram abandonados, que não era justo, né? Então, as vítimas, o suicídio não tem uma vítima só, tem muitas vítimas, né? Os que ficam, ficam com uma sequela. Por exemplo, o meu pai ficou com depressão, minha mãe também. Meu irmão teve 2 infartos depois do suicídio, logo em seguida. Minha irmã foi em outubro, meu irmão em janeiro. Ele teve 2 infartos seguidos, um do outro. Os meus sobrinhos ficaram desse jeito, desconectados. Eles se desconectaram da vida. E graças a Deus que hoje eles estão bem. Mas foram anos de muito, assim... São anos difíceis. E a minha médica fala para mim que acha que a esclerose, ela foi consequência do que eu vivia, que foi o ponto chave para a doença estartar ali. Porque minha mãe ficou muito tempo com problema psiquiátrico, então quando ela se foi, e assim, a dor assim, é inexplicável, assim, eu não tenho como explicar, mas eu sinto quando eu vejo situações assim. Essa minha amiga depois, a gente levou ela para o hospital, agora você vê. Eu vivi isso anos antes, 3 anos mais ou menos depois, que foi mais ou menos isso, eu tinha uns 19 anos, quando aconteceu isso com essa minha amiga. Eu vivi novamente, então levei ela para o hospital novamente. Ela conseguiu, eles fizeram uma lavagem também, foi com remédio, e ela se recuperou. Então depois ela casou, ela foi viver na França, hoje ela vive na França, mas há uns 3 anos atrás, uns 3 não, mas uns 4 anos atrás, eu recebi uma mensagem dela dizendo que tinha tentado suicídio novamente. Me perguntando se eu podia ir para lá, porque ela precisava de alguém que entendesse o que ela estava vivendo. E a gente ficou se falando durante muitos meses e eu acabei ajudando a mãe dela a ir para lá, ficar com ela. E hoje me vejo nessa situação novamente com esses inúmeros pacientes de esclerose. Alguns a gente perdeu realmente, assim, se suicidaram e não aguentaram. Mas assim, quando eu vejo hoje essa questão do suicídio, eu vejo que são questões, né? Porque muito se falava assim, fulano é deprimido porque perdeu o emprego, ou deprimido porque perdeu o namorado, ou deprimido. Não! São questões que a gente não tem como explicar. Às vezes a pessoa, aparentemente, ela é feliz, ela tem tudo, mas é alguma coisa, um vazio dentro dela, e as pessoas que estão em volta não conseguem reconhecer esse vazio. Então, assim, eu vejo... Não é nem o vazio, é aquilo que eu venho falando sempre. Os cárceres mentais, Carlinha, isso aí. Eles funcionam da seguinte forma. Por exemplo, a minha irmã, quando ela tinha 19 anos, ela tinha tentado. Só que ela foi socorrida a tempo. E olha, ela passou dos 19 aos 43 sem nunca mais tentar. Mas o que aconteceu? Ela superou, as coisas começaram a melhorar, ela amadureceu. Só que existia um núcleo traumático, a janela traumática. Por isso que eu vivo falando para vocês, não adianta você só assim, não, respira fundo, vai passar, o núcleo traumático está lá. Se esse núcleo traumático, se essa janela traumática, ela não for reciclada, se a gente não tirar a força, vai ter um dia que um gatilho vai pegar essa pessoa num dia não muito bem, né? Ou já num período não muito bem, ela vai entrar na janela killer e vai fechar o circuito da memória e ela vai ficar sequestrada. E quando essa pessoa fica sequestrada, ela não consegue acessar pensamentos sadios. Ela só vai pensar, acabou, esse é o fim, não adianta, não tem chance, ninguém me ama, ninguém me ajuda, é sempre assim com a minha vida. Então, são pensamentos repetitivos que ficam ali naquela janela killer. As pessoas me perguntam como ajudar uma pessoa. Bom, ajuda número 1, empatia, amor.
se importar. Pequenos problemas pode ser um problema pesado demais para uma pessoa. Enquanto que para você é irrelevante, para aquela pessoa é uma questão literalmente de vida ou morte. Então você precisa mostrar que a perda financeira, um dia você ganha, outro dia você perde, mas procure. Eu estou falando isso, Carla, porque as pessoas estão perguntando, mas como a gente pode ajudar? Número 1, não pense com a tua cabeça. Se ponha no lugar do outro. Não pense com a tua cabeça. Porque você está fora da janela traumática. Para você, aquilo é muito lógico. Para você, aquilo não é tão importante assim. Mas para aquela pessoa é. Então, exatamente. Tenta entrar no mundo da pessoa. Tenta se colocar no lugar do outro. Isso em inteligência é uma habilidade de inteligência emocional, se colocar no lugar do outro. Resgata, número 1. Número 2, resgata a habilidade de escutar primeiro e depois do diálogo. As pessoas, Carla, estão muito acostumadas com o sermão. Na verdade, a sua mãe tinha um problema psiquiátrico, mas em relação ao cabelo, enquanto que para os outros, não, isso daí, tudo bem. Você usa uma peruca enquanto está fazendo tratamento. Sim. Para quem é uma pessoa bem resolvida ou prática como você, isso Mas para uma pessoa introspectiva, que já tem aquele sentimento de rejeição, porque uma pessoa que tem uma vaidade tão acentuada como ela, ser vaidosa é legal, se cuidar é legal. Mas quando chega no pico, ela chega no pico do narcisismo, né? Ela só se enxerga e ela vive em função disso. Você precisa amar, mas o narcisista é algo doentio. E então, para ela, a imagem dela era tudo para ela. E ela precisaria de uma ajuda para mostrar que todas as idades têm a sua beleza, de que isso do cabelo era temporário. Mas nós éramos despreparados há 20 anos atrás, há 30 Até anos os médicos mesmo, muito. Eu estou lendo um livro que está até aqui, do Dr. Augusto Cury, olha. Esse aqui é o lançamento dele. O maior líder do mundo. Então, ele é o maior líder da história. Ele fala, sabe, de como nem os filósofos, nem os psicólogos, nem os psiquiatras, nós precisamos desses profissionais, inclusive ele é psiquiatra, mas como estudar a formação do pensamento é uma revolução em todos os tratamentos, porque você precisa entender o que está acontecendo na mente daquela pessoa para você poder ajudar a desativar esses cárceres mentais. Senão, só a medicação vai melhorar a medicação, a terapia vai ajudar demais. Mas você entender sobre cárcere mental vai ajudar a acelerar a terapia, o resultado da medicação. Eu sou a primeira a indicar uma ajuda de profissional. Mas aliada à ajuda do profissional, é muito bom que você conheça o funcionamento da sua mente. Então, as pessoas me perguntam o que eu penso sobre suicídio. Eu digo que o suicídio é um ato de desespero. Para mim, é um ato de loucura. Se a pessoa tivesse uma segunda chance, ela não faria. Não faria. Ela ficou sozinha na hora errada. E não adianta ninguém se culpar. Se não fosse aquele exato momento, seria outro momento. Sim. Nós precisaríamos ter... Eu precisaria, para ajudar minha irmã, ter o conhecimento de hoje. Com o conhecimento de hoje, eu poderia ajudar. Você, com o conhecimento de hoje, poderia ajudar a mãe. Sim, com a idade que eu tenho, eu ajudaria, com certeza. Mas nós estamos ajudando outros. Outras pessoas. Você não... Mas é o que a senhora falou. Por isso que hoje você abraça o Setembro Amarelo, porque hoje você tem maturidade, você tem conhecimento, você pode falar com as... Eu e você, nós podemos falar tanto com aqueles que estão desesperados, como com aqueles que são vítimas do suicídio. Porque como você foi, como eu fui, então, falar qual é o nosso sentimento, né? O primeiro sentimento é esse que você teve. Eu, como irmã, não tive. A minha sobrinha, como filha, teve de revolta. Mas eu tive de culpa.
Então, um dos sentimentos daqueles que cercam ou é a revolta ou é a culpa. É a culpa. Entendido. Eu podia ter feito alguma coisa. Eu podia estar naquela hora, naquele local. Gente, você, primeiro, se você é uma dessas vítimas, a primeira coisa que eu quero te lembrar é que você não é onisciente nem onipresente. Você não ia poder estar naquele local e em todo momento. O que você precisa hoje é se perdoar. Se você é uma das vítimas, né? Você precisa se perdoar. Se você hoje você vai lutar para ter mais conhecimento, como a Carla, como eu, você vai poder ajudar outros. Então, vamos abraçar aí o Setembro Amarelo e ajudar tantos quantos for possível. É o que a gente está colocando nas nossas postagens. O falar cura e o ouvir cura. Então, seja ouvido e fale para pessoas que você está percebendo algum sinal. Fala comigo. Se você não quer falar comigo, vai falar com um profissional, vai falar com um pastor, vai falar com um amigo, mas fale, peça socorro. Isso que é importante, né, Carla? As pessoas, elas assim, nesses grupos, né, nesses grupos que eu tenho feito parte hoje, é exatamente isso, as pessoas precisam falar. E assim, você vê, elas falam pra gente que são pessoas que elas não conhecem, elas expõem sentimentos, né? Muitas vezes elas falam assim, gente, eu preciso de ajuda. Gente, eu tô pensando em desistir. Aí muitas vezes eu vejo pessoas falando, não faz isso, mas a sua vida é tão boa. Mas não é isso. Não é isso. Não é ter a vida boa, ou ter um bom carro, ou ter uma boa casa. Não, não é, a questão não é essa, é muito, muito além disso. Então, assim, quando eu sinto, ou vejo, ou leio, ou eles me mandam mensagens, eu sempre vou, né, vou no pessoal e converso e oriento a procurar ajuda. Se a gente não pode fazer nada, porque como a gente está muito distante, né, muitas vezes não são pessoas daqui do Rio, são pessoas de outros estados. Então, assim, eu percebo que hoje, assim, Deus colocou essas pessoas mesmo na minha vida, e porque hoje eu já consigo lidar com isso, assim, como a senhora disse, no início é um sentimento horroroso, de raiva, sabe? De como assim? Depois não. Depois você passa a entender que a pessoa lá realmente não. Você vai amadurecendo, as coisas vão acontecendo na sua vida e você vai percebendo que não realmente ela estava num momento que ela realmente não aguentava mais. Ela não aguentou, ela não conseguiu. Se ela tivesse, como a senhora disse, se ela tivesse uma outra oportunidade, ela não faria de novo. Eu tenho certeza que se naquela época eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, talvez não tivesse acontecido. Mas não aconteceu, não foi assim. Então, para que todo mundo que esteja ouvindo, para que todo mundo tenha a sensibilidade de escutar. Porque às vezes a pessoa ela pede socorro, às vezes ela fala assim, hoje eu não... aquilo repetitivo, né? Se repetindo sempre, eu não tô bem hoje. Hoje eu não tô bem. Aí amanhã de novo, não sei, tô me sentindo mal. A gente não sabe o que a pessoa pode fazer. A gente acha que muitas vezes você pensa assim, fulano não vai ter coragem de fazer uma coisa dessa, mas isso é muito além de coragem. Isso está muito além de ter coragem, não tem nada a ver com coragem, né? Porque as famílias, eu vejo os relatos das esposas, das pessoas falando assim, meu marido diz que eu não tenho coragem de fazer uma coisa dessa, ou a minha mãe diz que eu não tenho coragem de fazer uma coisa dessa. Mas não tem nada a ver com coragem. A minha irmã, não tem nada a ver. Ela tinha medo, ela não levava os meus sobrinhos para nenhum tipo de injeção, ela não aguentava ver. E foi justamente com uma agulha, entendeu? Então, não é a questão de ter coragem ou não, é questão de desespero. Você perde totalmente o controle. E eu quero dizer uma coisa para vocês: se nossa sociedade investisse mais na educação emocional, nós não estaríamos vivendo o quadro de hoje, que a cada 40 segundos tem um suicídio, a cada 10 segundos tem uma tentativa de suicídio. A gente está falando e já aconteceu. Mas o que a gente faz? A gente luta. E quanto mais nós lutarmos, menos pessoas... Primeiro, nós lutamos para que as pessoas entendam
que é necessário buscar uma ajuda profissional. Nós lutamos para que as pessoas entendam que existe um universo chamado mente e emoções, e os teus pensamentos, e uma frase que eu gosto muito, a nossa mente mente, entendeu? Os teus pensamentos, eles te boicotam, eles te sabotam, você não pode deixá-los soltos. Nós precisamos, por isso que eu invisto tanto tempo, há 7 meses que eu estou aqui, sabe, investindo em que as pessoas... Eu não luto só no Setembro Amarelo, Carlinha. A minha vida é uma luta. Desde o Setembro Amarelo, eu só levanto a bandeira, mas eu continuo... É só para falar sobre o assunto. Eu só dou continuidade ao assunto que eu faço o ano todo, todos os anos, o ano todo. É igual desde que eu entrei para esses grupos. Se você também, né? lives, você vai ver que o ano todo, todo o tempo, eu estou falando sobre isso. Eu vinculo, eu ligo com a Bíblia. Se você procurar lá no canal da nossa igreja, Yaúque TV, você vai ter... o que não falta é pregação do Setembro Amarelo, o que não falta é workshop sobre emoções, de inteligência emocional, eu dando o tempo todo, e na pandemia o tempo todo. Por quê? Porque este é o meu estilo de vida, ensinar o que eu aprendi. Eu aprendi, depois do que aconteceu com a minha irmã, que nós temos um universo a ser conhecido todos os dias, mente e emoções. Emoções nós precisamos proteger. A mente, nós precisamos pensamentos, nós precisamos gerenciar. E precisamos reciclar. O assunto de sexta-feira, que eu não terminei, vou terminar o que fazer com o lixo, vai ser amanhã. Nós precisamos aprender a tirar o lixo da nossa mente. Quando você fizer isso com você, você vai estar capacitado a ajudar muitos. Todos que estiverem ao teu lado. E por isso que a Carlinha, com a experiência que ela tem, e eu, com a minha experiência, a gente levanta a bandeira do Setembro Amarelo, dizer, olha, depressão é coisa séria, frases repetitivas de vou dar jeito na minha vida, são frases que eles liberam, eu não aguento mais, eu queria não aguento mais, eu queria não viver mais isso. Eu não sou feliz, eu tô sempre triste. Ninguém me ama. Depois ainda, né, por último, antes até da questão da esclerose, a gente também teve uma experiência aqui em casa, né, com o Cláudio, né? Ele veio aqui para a sala agora e caramba, como é que eu esqueci dele? Quando aconteceu o problema todo, né, com a gente, que a gente, né, assim que a gente se converteu, o motivo pelo qual a gente entrou para a igreja, eu tive uma experiência com ele, assim, porque o desespero dele foi tão grande em relação a perder a família, né, tudo que aconteceu, que ele pensou e quase comete suicídio. Então, assim, ele veio aqui para a sala agora, eu tô olhando para ele assim, caramba, como é que eu esqueci disso? E é verdade, assim, porque é o desespero. É o desespero. Era um rapaz jovem, bem-sucedido, né, enfim, e que por um momento de desespero, porque foi um desespero muito grande para ele, passou pela cabeça dele, e se ele não tivesse uma pessoa do lado dele, como na época né, eu estava aqui, provavelmente ele teria cometido alguma coisa parecida. Porque ele não... Eu tive um amigo na universidade, e o Michael, ele é muito interessante. Eu não tinha dinheiro para estar eu estava fazendo letras, mas eu precisava de curso de inglês para me ajudar a desenvolver. A faculdade, por si só, ela não ia me ajudar em fluência e etc e tal. O que eu fiz? Sem dinheiro, eu ofereci, porque tinha muitos alunos de intercâmbio, eu ofereci o meu trabalho dando aula de português, e eles me davam aula de inglês de graça. Eu dava de graça, eles davam de graça, era uma troca de favores. E então eu tive assim que eu fiz isso, e um rapaz bonito, suíço, muito bonito. E ele me dava aula de inglês, e ele era do Canadá, e eu dava aula de português para ele. Enquanto a gente estava tendo aula, ele dizia sempre uma frase para mim:
eu falava, nossa, meu sonho é viajar e ir para a Suíça, conhecer a Suíça. E ele falava assim para mim, a Suíça, você é muito mais feliz aqui no Brasil, né? Você não sabe o que é a Suíça. Eu falei, como assim? Como que é a Suíça? Ninguém ama ninguém. Todo mundo é muito frio. E você sabe, estou aqui no Brasil, meu pai ainda nem me ligou. Ninguém sente falta de ninguém. Ele falava isso, não é uma vez ou outra. Toda vez ele falava de que ninguém amava ninguém, de que ele não se sentia amado, de que ele... E você olhava para ele, você falava, esse menino é feliz, ele tem dinheiro, ele é bonito, ele é inteligente. Mas essa era uma dor do coração, que sempre gatilhos vinham, qualquer coisa que a gente tivesse na conversa, a conversa ia parar ali, nessa dor dele. E um dia nós fomos impedidos de entrar no prédio de letras, lá da USP, onde eu estudava. E como assim que a gente não pode entrar? Não, porque teve um caso de uma morte aí dentro. E ele se enforcou em uma das salas. Para mim foi um choque, porque ele fazia parte... Eu já tinha vivido com a minha irmã. E ele fazia parte da minha vida. Como assim que eu não entendi? Não, foi... Na verdade, o gatilho para eu começar foi o Michael. Porque eu já tinha vivido com a minha irmã, eu não tinha entendido. Aí eu não entendi o Michael também. Falei, não é possível, não posso mais viver. Eu quero entender como que uma pessoa pode chegar a isso. Por que que isso acontece? Foi quando eu falei assim, eu tomo uma decisão. A minha decisão é ajudar. A minha decisão é investir em pessoas. E foi quando eu comecei a percorrer esse caminho. Por isso, nós estamos aqui, eu e a Carlinha, para dizer que nós fomos marcadas, né? A nossa história foi uma história marcada pela dor, pela perda, mas nós nos reinventamos e estamos aqui para ajudar as pessoas. Hoje a Carlinha está num grupo onde segue lá a Carlinha, você vai ver, ela está num grupo, ou ver a postagem que eu coloquei hoje, repostando o que ela me marcou, um pedido de socorro. Fala sobre esse pedido de socorro que você fez a postagem hoje. Na verdade, assim, são diários, né? Como eu disse, assim, são pedidos diários de socorro. Todos os dias eu tenho postado diariamente pedidos de pessoas diferentes, de pedidos de socorro. Elas falam, elas sempre perguntam se os outros pacientes se sentem daquela mesma maneira. Porque é claro que as pessoas não se sentem da mesma maneira, mesmo que com uma enfermidade. Cada um se sente de um jeito, cada um tem uma maneira de reagir, cada um tem um círculo de apoio em casa, né? Que vai ajudar a pessoa, né, de um jeito. E cada um de nós tem uma maneira de reagir, né, às situações. Então, assim, é diário, não é uma coisa corriqueira, não é uma coisa que acontece uma vez por semana, uma coisa que acontece a cada 15 dias ou uma vez ao mês, não. Como são muitas pessoas, são pedidos quase que diários de ajuda, ou de dizendo sempre as mesmas coisas, assim, gente, olha, eu não tô aguentando, eu não aguento mais, olha, eu tô desistindo, eu não tenho a força que vocês têm, eu não consigo suportar da maneira que vocês suportam, eu não consigo, eu me sinto assim, você se sente assim também? A minha família não entende, a de vocês entende, ou o meu marido ele não entende, ou os meus filhos não entendem, ou a minha mãe não entende, ou os meus amigos me abandonaram, porque tem isso também, né? Quem é que vai querer ficar andando com um paciente que tem tantas dificuldades? Então, assim, é a questão do amor, né? Que as pessoas, da empatia, como a senhora falou, que as pessoas estão deixando de ter, né, com o outro. Então, são diários, são relatos diários, que às vezes a gente fica sem saber o que fazer, porque você não sabe como ajudar tanta gente. Verdade. Agora, estão perguntando aí, Carla, primeiro fizeram duas perguntas, né? Uma, se eu dou o curso de gestão emocional. Sim, eu dou. Está na minha bio, né? A bio é onde tem a minha foto, tem um Linktree ali. E tem um livro, gente! Um livro top! E um livro de restauração emocional que eu falo também nesse tópico.
Tá lá na minha bio, se você tiver dificuldade, me manda um link que eu mando, tanto do livro quanto do curso. Perguntaram, eu gostaria assim que quem respondesse, não responda precipitadamente, tá? Quando uma pessoa está perguntando algo, não responda precipitadamente. Perguntaram o que a Bíblia fala sobre suicídio. Isso é um assunto só para uma outra live. Mas, por favor, não ponham palavras daquilo que vocês já ouviram. Ah, porque disseram que é isso. Não, leia a Bíblia de novo para você ver, tá? Então, não respondam precipitadamente. Existem coisas que é que nem aquilo que a pessoa fala, tem um versículo, ajuda que Deus te ajudará. O versículo nem existe, a pessoa fala que tem o versículo porque ela ouviu alguém dizer que tem um versículo. Algo assim. Meu pai sempre falava, eu fiquei tão curiosa, eu falei, meu pai nunca leu a Bíblia, como é que meu pai... Isso antes de eu me converter. Logo que eu me converti, eu fui saber, gente, tem algum versículo que fala isso? Não, não tem, não. Ah, tá. Então, a mesma coisa, o que a Bíblia fala sobre suicídio? Você já deve ter ouvido milhares de pessoas falando o que a Bíblia fala de suicídio, mas essa pessoa nunca mostrou. Cita um versículo, ainda fora de contexto, ainda que não é sobre isso, para falar sobre o assunto. E aí você vai matar as pessoas, que é a família, como aconteceu comigo. No enterro da minha irmã, um abençoado falou para minha mãe, que pena que ela perdeu a salvação. Então, falou para mim também. Eu queria torcer o pescoço do abençoado, e eu disse, olha, meu abençoado, eu não tenho resposta agora para você, porque eu não conheço muito a Bíblia. Mas eu ainda vou ter resposta para você. Mas eu peço... Não, disseram para mim isso durante muitos anos também. Olha, sua mãe... Até já conversei com o Claudinho sobre isso também. Então, Claudinho, eu já conversei sobre isso. A nossa live está acabando, infelizmente, ela é muito rápido, né? Uma hora passa muito rápido. Mas o mês de setembro está aí, a Carlinha vai voltar. Sobre esse assunto, eu vou, mas é com a Bíblia na mão. Vou mostrar para você com a Bíblia na mão. E eu digo para você que nós tivemos casos, sim, na Bíblia. Nós tivemos... E longe de ser uma apologia, hein? Deus quer que todo mundo viva e tenha vida e vida em abundância, e eu luto pela vida. Mas nós tivemos casos, sim, na Bíblia. Nós tivemos o caso de Judas, que é o mais conhecido, mas o de Saul, que não deixa de ser um suicídio, porque quando ele estava ferido mortalmente, ele pediu para o escudeiro dele matá-lo, porque ele não queria cair na mão dos filisteus, e o escudeiro não teve coragem de matá-lo, e ele se atirou em cima da espada. Então, também é um caso de suicídio. Nós temos outros, mas o que a Bíblia fala sobre isso, nós vamos falar em outra live, porque não adianta eu começar a falar e não terminar. Só peço que vocês, enquanto vocês não souberem direitinho, não fale para outra pessoa. Não leve adiante uma informação que vai gerar desesperança ou desespero em familiares. Dor, né? Pense um pouquinho nos familiares. Eu e Carlinha, nós fomos familiares de quem passou por isso. Nós passamos por isso e nós tivemos familiares que aconteceu isso. Então, nunca na tua vida faça isso com um familiar. Nunca leve uma palavra dessa para um familiar. E você não sabe, quando você está liberando a palavra, se tem um familiar do teu lado. Então, procure saber o que a Bíblia diz, e aí sim, não gere um conceito dentro de você em cima de suposições de outras pessoas que não têm coração. Eu vi um famoso, semana passada, falar um absurdo tão grande, que eu perdi toda a minha admiração por ele, deixei até de seguir. Eu não acredito que uma pessoa de tanta exponência, de tanto conhecimento, supostamente, fale uma coisa dessa. Mas isso acontece, né? Então, isso vai ter sempre. Mas é isso, queridos. Que vocês sejam plantadores de vírgulas, que vocês ensinem as pessoas que estão ao seu lado a plantar vírgula. Sobre plantar vírgula, eu estou falando do filme O Vendedor de Sonhos, do Dr. Augusto Cury, o livro O Vendedor de Sonhos.
eu vou dar, Carla, o curso, eu nem chamo de curso, vou dar uma aula sobre você é insubstituível, que é algo que a gente faz no Setembro Amarelo. Você conduza pessoas a falar com profissionais, a buscar profissionais da área. É o que tem feito, E você leve essas pessoas para buscarem, não, olha, eu posso te ajudar até aqui, mas daqui para frente, olha, Sim, procura, não, com certeza. eu vou continuar com mãos dadas, mas procura um Isso profissional. aí, eu tô aqui, mas você precisa de profissional. Incentiva as pessoas a telefonar para a CVV, a buscar um pastor que seja habilitado, porque nem todo pastor está habilitado nessa área emocional. Para isso. Então, um pastor, né, que seja habilitado. Por exemplo, aqui na ilha, nós temos não só pastores, mas nós temos diáconos, diaconisas, como nós temos aqui minha cunhada, né, que trabalha ativamente, que estava na igreja da ilha, hoje está na igreja do Recreio, né? Beth Borges, uma psicóloga que está aqui na live. Também nós temos tanto assim, na liderança em geral, tanto pastores quanto diáconos, diaconisas que são ou psicólogos, psiquiatra, como o pastor Jorge aí na igreja, né? Psicanalista. Uhum. São profissionais que você deve procurar e também você deve procurar uma pessoa madura que vai pegar na tua mão e te ajudar a ir pelo caminho certo, tá? Não é todo mundo que está habilitado. Mas, Carla, não tem nem como agradecer. Eu te agradeço. Você não é uma sobrevivente, né? Antes eu falava que eu era uma sobrevivente. Eu digo que nós aprendemos a viver. Não é ser só sobrevivente. Nós aprendemos a viver e por isso nós temos uma sensibilidade maior de empatia, né? Nós resolvemos com o que nós passamos alargar as nossas emoções e sermos mais empáticas com aqueles que sofrem. Então, que você seja ouvido, não seja um amigo de Jó, não, hein? Nem todo ouvido é bom. Você tem que ser um ouvido ativo, né? Não ativo, porque, olha, para finalizar mesmo, Carla, não tem nada pior do que quando você está ruim uma pessoa vir com um sermão. E você não esteja ouvido para ser uma boca com sermão. Olha, tem gente pior que você. Olha. É a pior coisa que se diz para alguém. Pior coisa, porque a pessoa não consegue enxergar. Naquele momento ela não consegue. Ela só vai olhar para você e falar: é mais um que não me entende. É mais um que não me ama. É mais um que está me dando bronca. É mais um que... Gente, seja um pouquinho paciente. Essa pessoa precisa do teu ouvido um pouquinho mais. Daqui a pouco você vai falar para ela que tem gente pior. Mas naquele momento ela não precisa ouvir isso, que tem gente pior do que ela, tá? Tem gente que não tem o que comer, que tem gente que não consegue, que não ouve, que não vê. Esses discursos prontos ninguém merece. São discursos prontos. Então, tenta atrair a atenção dessas pessoas. Ganhar a confiança, atrair a atenção, são recursos que você tem. E você atrai a atenção dessas pessoas quando você fala: me conta a tua história, me fala das suas dores, sabe? Aí você atraiu a atenção dela, você está ganhando a confiança dela. Mas eu me importo com você, sim, eu entendo que você esteja triste. Sim. Aí você já ganhou a confiança dessa pessoa. São coisas para a gente fazer. Então, eu quero que, em nome de Jesus, você que está aqui, que você levante essa bandeira junto conosco. E com a aula que eu vou dar do Você é Insubstituível, você vai ter mais recursos ainda para ajudar muitas pessoas. Eu vou dar mais ferramentas para você ajudar muitos, tá bom?